Boa noite, galera. Boa noite, galera. Já temos aí 17 pessoas. 16, uma foi embora, desistiu. Já temos aí 18 pessoas online, então vamos começar. A representante está aí? Dá um joinha aí se a representante estiver aí, por favor. Tá. Então, gente, eu vou começar aqui, tá? Fazendo alguns esclarecimentos aqui, tá bom? Não, eu vi aqui, tá? Fazendo alguns esclarecimentos, então. A gente está aí remotamente, tentando aí dar uma continuidade nas nossas aulas, tá bom? E o seguinte, até agora. Então, até agora, questão de trabalhos, avaliação, que eu sei que é uma coisa que, né, que preocupa vocês, então já mandei uma mensagem para a representante. A nossa avaliação vai ser basicamente os resumos que eu estou pedindo para vocês, tá? Salvo engano, eu só pedi um resumo até agora sobre apelação. Então agora eu quero um outro resumo, tá? Sobre agravo. Quais agravos? Sobre os agravos que a gente viu na aula passada, o agravo de instrumento e o agravo interno. Então, terminando essa live aqui, eu vou eu vou registrar lá no AVA a nossa aulinha, o que a gente vai tratar hoje, e vou colocar lá o pedido do próximo trabalho, que é um resumo sobre o agravo de instrumento e o agravo interno, que foram os dois recursos que a gente viu semana passada. Ah, Linda, você pediu de agravo. Ah, já foram dois resumos? Então estou passando mais um. Ah, eu não pedi de apelação? Então tá bom. Então faz o resumo sobre apelação, por favor. Tá, então mudando aqui, você pediu de agravo. Beleza. Então, mudança de plano aí. Faz um resumo, então, sobre apelação e sobre embargo de declaração. Já deixa dois resumos aí no gatilho, tá bom? Um sobre um sobre apelação e o outro sobre embargo de declaração. Tá bom assim? Aline, tranquilo? Meu Deus do céu, embargos é agravo. Quem tá falando isso, gente? Fizemos agravo de instrumento e internet interno. Então tá bom. Então, ó, então eu quero mais dois resumos, por favor, um sobre apelação e outro sobre embargo de declaração. Fechou? Então tá bom. Então eu vou consignar lá a nossa aulinha de hoje e vou colocar lá que eu quero um trabalho sobre um resumo, tá? Sobre apelação e outro sobre embargos de declaração. Beleza? Do mesmo molde que o outro, manuscrito, até 2 páginas, tá? Para ficar com vocês. E a regra, galera, é que vocês vão me entregar isso quando? Quando a gente se encontrar, tá? Na remota hipótese da gente não conseguir se encontrar até a avaliação, aí eu vou ver um jeito com a representante da melhor maneira de vocês me enviarem esses resumos que vocês estão fazendo, tá bom? Para não ficar desorganizado, senão eu vou receber 400 milhões de e-mail da minha caixa ou no AVE, isso não vai dar certo. Então vamos deixar para vocês me entregarem todos os resumos quando a gente se encontrar, tá bom? Então eu vou consignar lá que os próximos dois resumos é sobre apelação e sobre os embargos de declaração. Fechou? Fernanda, você está confundindo. Então, galera, eu já passei então o resumo sobre agravo, tá? Então vocês já estão fazendo. Então agora eu quero um resumo sobre apelação e sobre embargos de declaração. Beleza? Vamos começar?
Então tá. Lembrando aqui que quando encerrar essa live aqui, galera, eu vou gravar para vocês, tá? Para ficar na conta de vocês aí, sintam-se à vontade de assistir a hora que vocês quiserem, tá bom? Então, hoje, galera, então vamos aqui, assim como nas novelas do João Emanuel Carneiro, vamos ver as cenas dos capítulos anteriores, tá bom? A gente já viu teoria geral do recurso, tá? Vimos lá os requisitos de admissibilidade, intrínseco, extrínseco, vimos os efeitos de recurso. Acabando isso, a gente começou a ver os recursos em espécie, tá? Presencialmente vimos a apelação, na verdade, tivemos uma aulinha sobre apelação. Depois falamos um pouquinho de agravo, falei com vocês de agravo de instrumento lá do 1015, tá? Falei com vocês também do agravo interno, salvo engano, do 1022, né? O agravo interno é aquele que cabível em fase das decisões monocráticas do relator no tribunal. Lembrando aqui rapidamente, a apelação é aquele recurso que cabe contra a sentença, né? Que pode impugnar não só a sentença, mas também as decisões interlocutórias que não forem recorríveis por agravo de instrumento, tá? E aí a gente viu o agravo de instrumento, esse recurso de agravo de instrumento previsto ali a partir do 1015. Vimos as decisões nas quais as hipóteses de cabimento, né, que cabe o agravo de instrumento lá do 1015. Vimos o agravo interno também. E, salvo o melhor juízo, a gente viu também o embargo de declaração. Tá? Embargo de declaração, falamos um pouquinho da natureza jurídica. E aí eu falei com vocês que a maioria da doutrina entende que o embargo de declaração é sim um recurso previsto lá no 994, que é cabível como uma função típica para tirar alguma obscuridade, alguma contradição, alguma omissão ali da decisão. Tá bom? Então hoje eu queria falar com vocês, galera, sobre 3 recursos, tá? 3 recursos. E aí eu peço que vocês peguem a Constituição a partir de agora. A gente não vai mexer no CPC hoje, porque os 3 recursos que a gente vai ver hoje, então, a previsão deles está na Constituição, então eu prefiro ir lá na Constituição, tá bom? Então, separa a Constituição e o mais importante, galera, senão não vai ser produtivo para vocês o quadrinho que eu mandei para representante pelo Zap hoje. A gente vai usar isso aí, tá? Para vocês entenderem aí, porque eu gosto de fazer esse quadrinho para vocês, porque quando cai em prova, esses recursos é isso aí que os examinadores costumam pedir, tá? Em 100% das vezes, eles pedem o que está nesse quadrinho aí, e eu já vou explicar por quê. Então, fique agora com o capítulo de hoje. Vamos começar, bota aí, recurso ordinário, tá? Recurso ordinário, tá bom? Está previsto lá no CPC, mas a gente vai falar mais da Constituição, igual eu falei, tá bom? Então, o recurso ordinário, galera, ele também é conhecido como ROC, R-O-C. Por quê? Também conhecido como recurso ordinário constitucional, porque ele está previsto na Constituição, tá? Então, vocês vão ouvir falar ROC, R-O, tá? Então, está tratando aí do recurso ordinário, tá? O recurso ordinário, a doutrina diz pra gente, é um recurso que ele visa garantir o duplo grau de jurisdição, geralmente nas ações que já nascem no tribunal. A gente, no nosso segundo bloco da nossa disciplina, a gente vai estudar algumas ações originárias de tribunal, né? E ele também é previsto aí para garantir o duplo grau de jurisdição, porque existem algumas pessoas ali com foro de prerrogativa de função, onde o processo já nasce no TJ, já nasce no STJ, então ali o recurso ordinário seria um recurso para garantir, tá, o duplo grau de jurisdição, tá? E é um recurso que parece um pouco com a apelação. Ele não é um recurso excepcional, ele é um recurso de fundamentação livre, tá? De cognição ampla, e a doutrina diz pra gente que ele tem ele parece mais com uma apelação, tá? E aí, a partir de agora, eu queria dar uma olhada com vocês nas hipóteses de cabimento do recurso ordinário, tá? E eu quero que vocês peguem nesse momento o quadro que eu fiz para vocês. Eu tinha avisado, tá? Para vocês colocarem em outra mídia esse quadro, para vocês imprimirem ou escreverem, para vocês poderem acompanhar comigo aqui, senão não vai ser produtivo para vocês, tá? Então vamos lá no quadrinho que o tio fez para vocês, está lá, recurso ordinário, hipótese de cabimento. O recurso ordinário ele cabe tanto para o Supremo, tá? Para o Supremo Tribunal Federal, quanto para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses aqui que eu elenquei para vocês, que eu fiz a remissão constitucional, tá? Vamos dar uma olhada quando que ele cabe
pro Supremo primeiro, tá aí do lado esquerdo aí, eu botei assim, para o Supremo, né, para o STF, o artigo 102, inciso 2 da nossa Constituição. E a gente tem lá duas alíneas, tá bom? Nesse artigo 102, inciso 2. A linha A vai lá dizer, né? Deixa eu ver no 102 da minha Constituição. Artigo 102. Compete, né, ao Supremo Tribunal Federal, também conhecido como Supertime do Flamengo, então compete ao Supertime do Flamengo, principalmente a guarda da Constituição cabendo-lhe. Inciso 2. Julgar em recurso ordinário, tá? Então tá lá. O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em última instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então a gente tem que uma das características do ROC, que a doutrina traz pra gente, galera, é que ele é um recurso exclusivo da parte autora. Por quê? Por causa dessa parte final aí. Ele só vai ser cabível nesses processos aí constitucionais, porque o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção são o que a gente chama de ações constitucionais ou remédios constitucionais que vocês vão estudar com mais calma lá no 10º período. Mas vocês sabem mais ou menos o que se trata cada uma dessas ações. A gente tem o mandado de segurança, né? Vou começar pelo habeas corpus, né? O habeas corpus para garantir ele direito de liberdade, o habeas data direito de informação, o mandado de segurança ele tem uma atuação ali subsidiária, ele cabe, né, contra um ato ilegal coator de uma determinada autoridade que não seja cabível nem o habeas corpus nem o habeas data, e o mandado de injunção está previsto lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição, para garantir a aplicação de um direito constitucional quando você tem aí a omissão da norma que regulamenta, né? É como se fosse uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão no caso concreto, tá? Então, nessas 4 ações constitucionais aí, no habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e o mandado de injunção decididos em última instância pelos tribunais superiores, tá? Então isso é importante. Então só vai caber quando ele for decidido lá em última instância pelos tribunais superiores. E quais são os tribunais superiores do nosso país? A gente tem o STJ, tá? A gente tem o STJ, Desculpa, tá, galera? Eu sabia que eu tinha feito besteira. Não, tá certo. Não, tá, eu fiz besteira. É em única instância. Desculpa, galera. Eu fiz esse negócio com tanto cuidado hoje e eu errei. Aí onde tá a última é única, tá? Na linha A aí eu peço que vocês risquem aí. Decididos em única instância pelos tribunais superiores. Tá, tô vendo aqui na minha Constituição, sabia que tava errado aqui, então peço desculpas para vocês, peço perdão. Então tá lá, é o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decidido em única, tá? Em única instância pelos tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? O TST, o STM, o Tribunal Superior Eleitoral e o STJ. A gente tem esses 4 aí, tá? Tribunais superiores. Então, quando esses 4 tribunais superiores, tá, decidirem em única instância, ou seja, quando quer dizer que eles decidiram em única instância, quer dizer que o processo já nasceu no tribunal superior, em um desses tribunais superiores. Então, quando o processo já nasceu, por isso que ele fala em única instância, é quando o processo já nasceu em um desses tribunais superiores aí, o STJ, o TST, o STM ou o TSE, tá? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar e o Superior Tribunal Eleitoral, tá? A gente tem esses 4. Então, quando ele diz em única instância, o processo já nasceu por uma questão de foro de prerrogativa de função, o processo já nasceu em um desses tribunais superiores, então, do julgamento desse tribunal superior, nessas ações aí de mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção e habeas corpus, vai caber, se denegatória a decisão, aí que está o detalhe do final, se denegatória a decisão, vai caber o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Beleza, galera? Tá? Então preste atenção nisso que eu vou chamar a atenção isso com vocês. A segunda hipótese de cabimento do recurso ordinário é no crime político. A gente tem aí uma lei que trata dos crimes políticos e nos crimes políticos ali vai ser cabível também, tá bom? Esse recurso. Então, mais uma vez, eu peço desculpas para vocês,
tá? Onde está escrito aí na linha A, aí no primeiro quadradinho do 102, 2, a linha A da Constituição, onde vocês estão lendo última, é única, tá? Depois eu vou acertar o quadrinho amanhã e vou mandar para representante novamente, tá bom? E a segunda hipótese de cabimento é no crime político. E agora eu queria tratar com vocês das hipóteses de cabimento do recurso ordinário para o STJ, tá? Que está previsto no 105, inciso 2 da Constituição. O 105 traz a previsão aí do STJ, então tá lá, compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 2, julgar em recurso ordinário. Então vamos começar pela linha A, tá lá. O habeas corpus decidido em única ou última instância, tá? Pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça quando denegatória a decisão. Então, a linha A, quando que vai caber ROC, né, o recurso ordinário, em julgamento de habeas corpus por STJ? Nos julgamentos de única, tá? Ou seja, o processo já nasceu no TJ ou no TRT, no TJ ou no TRF, ou de último, ou seja, o processo pode ter nascido na primeira instância, tá? E está sendo julgado pelo TJ ou pelo TRF em segunda instância, e se a decisão for denegatória em habeas corpus, vai caber recurso ordinário, tá? Para o STJ. Diferente da linha B. Olha só quando ele fala do mandado de segurança. Então, segunda hipótese para o STJ, a linha B. O mandado de segurança decidido em única, ele só fala em única instância, também pelos tribunais regionais federais e pelos TJs, quando denegatória a decisão. Então, olha a diferença. Quando é habeas corpus, a decisão pode ser de única ou última instância. Vai caber o recurso ordinário para o STJ. Agora, quando se tratar de mandado de segurança, só vai caber o recurso ordinário das decisões de única instância, ou seja, o processo já nasceu no TJ ou no TRF. E aí, só no caso de mandado de segurança aí da linha B, só vai caber o recurso ordinário para o STJ, tá? Quando a decisão for de única instância. Isso quer dizer o quê? O processo já nasceu ali no respectivo TJ ou no TRF, no caso aí que a gente tem de processo originário do tribunal, tendo em vista o foro de prerrogativa de função. Então, vou dar um exemplo. Você impetrou lá um mandado de segurança contra o prefeito. A Constituição diz que o prefeito tem foro por prerrogativa de função no respectivo Tribunal de Justiça. Então, você entrou com um mandado de segurança em face do prefeito do município, não sei, de Volta Redonda, pelo ato ilegal dele de proibir as pessoas de entrarem aqui no município, a não ser que sejam residentes ou virem trabalhar. Você quer entrar com mandado de segurança, Tribunal de Justiça. Foi denegatória a decisão, então assim, por isso que a doutrina diz que é um recurso exclusivo da parte autora, porque só vai caber, vejam a parte final aí do que eu coloquei, se a decisão for denegatória. Então foi denegatória a sua decisão, cabe o respectivo recurso ordinário para o STJ. Aí você me pergunta, mas Pedro, e se a decisão deferir a tutela? A outra parte pode entrar com recurso ordinário? Não. A outra parte, geralmente, o Estado, a Fazenda, a autoridade, vai poder entrar com outros recursos, mas não o recurso ordinário, tá bom? E a linha C, tá? Terceira hipótese de cabimento de ROC para o STJ, a gente já conhece, que eu já falei algumas vezes isso quando eu falei de apelação, quando eu falei de agravo e outras hipóteses, tá lá. A linha C, cabe recurso ordinário para o STJ nas causas entre o Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado versus município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Então a gente sabe, esse aí ele está tratando daquela hipótese do 109, inciso 2 da Constituição, ou seja, o artigo 109 da Constituição ele trata da competência da Justiça Federal. Tá? E o inciso 2 vai dizer que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas lá entre Estado estrangeiro e organismo internacional de um lado e município ou pessoa domiciliada no nosso país, a competência da Justiça Federal. E a gente viu que a sentença proferida por esse juiz federal, para essa sentença não cabe apelação, vai caber ROC para o STJ, e eu já disse aí, já mostrei algumas vezes para vocês essa previsão, então isso aí é tranquilo, a gente viu já algumas vezes. E por que eu gosto de fazer esse quadrinho para vocês, galera? Porque quando cai em prova, tá? Eles gostam de cobrar essas hipóteses de cabimento aí que eu coloquei para vocês. Então eles costumam trocar, fazer uma salada de palavra aí para vocês nisso aí que eu coloquei nesse quadro aí. Então tá lá, igual eu falei, vamos lá no STF, por exemplo, aqui na primeira parte, aqui no lado esquerdo da tabela, onde está lá, né? O HC, o MS, o HD e o MI decididos lá, aí eles trocam igual eu fiz aqui. Parece que eu estava até fazendo uma questão para vocês. Eles vão escrever, ao invés de única, igual eu deveria ter feito, eles voltam lá em última instância.
Tá errado, não é em última, é em única instância. Eles costumam trocar essas palavras. Então, colocar decididos em única ou última. Nesse caso aqui não, nesse caso é só em única instância, tá? Mesma coisa aqui no STJ, quando a gente vai aqui para o outro lado da tabela, onde está lá, no habeas corpus decidido em única ou última instância, eles botam só decidido em única instância, ou para o mandado de segurança eles gostam de fazer assim, o mandado de segurança decidido também em única ou última instância, está errado, só cabe no mandado de segurança para o STJ quando for decidido, né, em única instância. Então, por isso que eu fiz esse esqueminha para vocês aí, para vocês guardarem para na hora que vocês forem fazer alguma prova múltipla escolha, tá? Vocês terem sem prejuízo da gente dar mais uma olhada aqui na aula presencial quando a gente voltar, de eu explicar isso aqui melhor para vocês com base nesse quadrinho, tá bom, galera? Tá? Quando negado, quando denegatória a decisão também, tá? Tá tudo lá no quadrinho, tem que seguir aí justamente a letra aí da Constituição, tá bom, galera? Show? Show ou não show? Vocês entenderam? Querem que eu fale tudo de novo? O que vocês acham? Tá? Galera, eu ia começar a falar com vocês agora um pouquinho sobre o recurso especial e extraordinário, tá? Eu vou tratar do quadrinho que eu fiz hoje, acho que vai ficar mais dinâmico assim, eu vou falar do quadrinho que eu fiz com vocês aí, do cabimento do recurso especial e extraordinário, e quem sabe na nossa volta eu fale de outros aspectos do recurso extraordinário e do recurso especial, tá bom? Queria então analisar, aproveitar que eu já estou com um quadrinho aqui, então os requisitos cumulativos, o recurso especial e extraordinário, galera, o recurso especial ele é direcionado para o STJ, tá? E o recurso extraordinário para o Supertime do Flamengo, para o Supremo Tribunal Federal, tá? E eles possuem requisitos cumulativos, que eu quero tratar com vocês, cada um tem 3 requisitos cumulativos parecidos, mas um pouco diferentes, tá? E os requisitos alternativos, que são as hipóteses de cabimento aí que eu trouxe para vocês nesse quadrinho, que eu já queria falar também, e aí dizer para vocês que também as provas costumam fazer com que vocês caiam em casca de banana aí nessas hipóteses de cabimento, tá bom? Então vamos lá, vamos no recurso especial então, recurso especial primeiro que está aí no lado esquerdo da tabela por STJ no artigo 105, inciso 3 da Constituição, então tá lá, né? Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos TJs, Distrito Federal Territórios, quando a decisão recorrida, tá? Inciso, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Galera, o STJ, ele é um tribunal que a gente diz que ele é o guardião da legislação federal. Da mesma maneira que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, guardião intérprete máximo da Constituição, o STJ ele é o guardião da legislação federal. Então, toda vez que um acórdão, tá, que uma decisão ele contraria, nega vigência a um tratado ou uma lei federal, vai caber recurso especial para o STJ. Tá? Por que tratado? Porque tratado, quando ele é incorporado ao ordenamento jurídico, ele é incorporado como lei ordinária federal. Tá? A linha B, julgar válido ato local versus a lei federal. Então, dentro daquilo que eu já estou falando, tendo em vista que o STJ ele é o guardião da legislação federal, tá? Quando um acórdão julga válido uma lei local que está sendo contestada em face de uma lei federal, vai caber recurso especial para o STJ para ele decidir a questão em última análise. Tá? E a linha D, der à lei federal uma interpretação divergente de outro tribunal. Então, você tem um tribunal de justiça dando uma interpretação X para uma determinada lei federal, e você tem um outro tribunal de justiça dando uma interpretação Y para a mesma lei federal. Então vamos pensar lá, que o Tribunal de Justiça do Acre deu uma determinada interpretação para uma lei federal, e o Tribunal de Justiça de Roraima, por exemplo, deu outra completamente diferente. E aí você entra com recurso especial, você faz uma petição comparando essas duas interpretações e, lógico, você vai puxar a sardinha para a interpretação que você quer que seja a vencedora, a prevalente. E aí vai caber também, nesse caso de interpretações divergentes da lei federal entre tribunais de justiça ou tribunais regionais federais do nosso país, é cabível recurso especial para o STJ
para que ele resolva a questão, tá bom? Então essas são as hipóteses aí taxativas do nosso ordenamento, onde cabe recurso especial para o STJ, tá? Nessas três hipóteses aí do 105, inciso 3, tá legal? Agora vamos dar uma olhada no recurso extraordinário, aqui no artigo 102. Então, novamente, compete lá ao supertime do Flamengo, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 3, tá lá, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, tá? Então, dentro daquela linha daquilo que eu falei, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião do quê? Da Constituição Federal. Então, vamos olhar ali as alíneas do 102, inciso 3, para a gente conhecer quando cabe recurso extraordinário. Então, tá lá, a linha A, contrariar dispositivo da Constituição. Então, essa é a hipótese mais corriqueira, mais comum do cabimento do recurso extraordinário. Quando a decisão recorrida, lá, quando o acordo ela contraria, ela ataca ali um dispositivo constitucional. Tá? Então, se você tem uma decisão judicial que está atacando, afrontando alguma norma da Constituição, vai caber recurso extraordinário lá para o Supremo Tribunal Federal resolver a questão. Tá? A linha B também. A linha B declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. A gente tem que, em última análise, quem faz o controle de constitucionalidade das leis no Brasil, galera, é o Supremo Tribunal Federal. Fica tranquilo que vocês vão estudar controle de constitucionalidade no 10º período, né? Vocês vão ter um período todo tratando disso. Mas quem realiza o controle da constitucionalidade, ou seja, a compatibilidade das nossas leis, né? Das nossas leis, dos atos normativos primários com a Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Então, toda vez que um acórdão declara que uma lei é inconstitucional, vai caber recurso extraordinário para o STF. Eu coloquei aí no quadrinho o IN em letra maiúscula para chamar a atenção de vocês, porque vai caber recurso extraordinário quando a decisão declarar a inconstitucionalidade. Quando a decisão declara que a lei é constitucional, esse é o estado normal das coisas. Não cabe recurso extraordinário se uma decisão diz que a lei é constitucional, porque isso já é a regra, já é normal. A lei ela se presume constitucional. Agora, quando um acórdão declara que a lei é inconstitucional ou tratado, vai caber o recurso extraordinário aí para o supertime do Flamengo. Beleza? Terceira hipótese aí, julgar válido o ato local versus a Constituição Federal. Então, da mesma maneira que tem uma previsão lá para o STJ, né, a lei local versus a legislação federal, toda vez que um acordo, né, uma decisão, julgar válido um ato local que esteja sendo contestado em face da Constituição, também vai ser cabível o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tá? Porque ele é o guardião máximo da Constituição. E a linha D diz lá, julgar válido lei local versus lei federal. E aí, galera, isso aqui eu já fecho com vocês, já explicando isso aqui, porque da mesma maneira que os examinadores fazem isso no recurso ordinário, eles também costumam fazer isso aqui no recurso especial extraordinário, fazendo uma sopinha de letra, principalmente aí com as alíneas B da primeira coluna e as alíneas C e D, tá, do STJ. Por quê? Porque tá lá, eles costumam colocar, vai caber recurso extraordinário quando for em face de lei local versus lei local versus a Constituição. Eles costumam fazer uma sopinha de letras, tá bom, para fazer vocês escorregarem. Por quê? A mais confusa é a D, não é que ela é confusa, porque tá lá, julgar válido lei local versus a lei federal, tá? A linha D aí do 102, inciso 3. E por quê? Vocês podem falar, mas Pedro, você acabou de falar que o guardião da lei federal é o STJ. Essa hipótese da D não deveria ser recurso especial? Não. Por quê, galera? Porque nesse caso, o acórdão julgou válido uma lei local versus a lei federal. Então, os outros casos eram o seguinte, o caso aqui do recurso especial era quando você tinha um ato, não era lei, é um ato administrativo local contestado em face da lei federal. Então, você tem o STJ. Quando você tem um ato local contestado em face da Constituição Federal, o STF, recurso extraordinário. Agora, a linha dele está falando de lei local versus lei federal. E quando você olha a lei federal, você assim, a lei federal deve ser o STJ, então deveria ser RESP. Não, por quê? Porque você está falando de duas leis. Uma lei local, tá? Seja municipal ou estadual, e uma lei federal. E, galera, nesse caso, por que não é o STJ e é o Supremo? Pela seguinte razão.
Porque não existe hierarquia, galera, entre uma lei municipal e uma lei estadual. Não existe hierarquia entre uma lei estadual e uma lei federal. Não existe hierarquia entre uma lei municipal e uma lei federal. Não existe. A Constituição determina que cada ente da federação tem suas competências próprias estabelecidas pela própria Constituição Federal, a nossa lei maior. Então, cada um atua no seu plano de competência. A lei federal ela não é mais ou maior do que a lei municipal. Cada ente atua dentro do seu plano de competência constitucionalmente estabelecido. Tá? Então, quando você tem uma briga, quando você tem um acordo que tem uma briga entre uma lei local e uma lei federal, na verdade, você está infringindo a Constituição Federal. Por isso que, na hipótese de você ter aí uma briga entre uma lei local e uma lei federal, cabe recurso extraordinário para o STF, porque, na verdade, você, de alguma forma, está tendo alguma briga constitucional. Porque se a Constituição ela repartiu competências entre os entes, alguém está ferindo aqui a Constituição. Se você tem uma briga, né, entre uma lei local e uma lei federal, na verdade, você está, de alguma forma, infringindo a Constituição que já repartiu as competências de cada ente da federação, dos municípios, dos estados e da União. Tá? É por isso que cabe recurso extraordinário. Então, galera, toma cuidado com esse quadro, por favor. Eu fiz esse quadro aí justamente para vocês poderem estudar para as provas de vocês, tá? Sem prejuízo da nossa volta, a gente voltar nesse quadrinho para a gente conversar mais um pouco sobre isso aqui, tá? Então, já estou encerrando com vocês. Tá? Na semana que vem eu vou querer falar mais um pouquinho do recurso especial extraordinário, mas eu acho que por hoje tá bom. Vai descansar, tá? Vai ler o quadro. Descansar não, vai ler o quadro, tá? Desliga essa Netflix, sai desse demônio do Facebook, tá? E vai ler o quadrinho, vai ler a Constituição. Então, galera, na semana que vem eu quero falar um pouquinho mais de recurso especial e extraordinário com vocês. Então, recapitulando aqui, peço desculpa mais uma vez ali pelo primeiro quadrinho do rock ali na linha A, tá? Para o Supremo, onde está escrito última, na verdade é a única. Vou consertar e vou mandar para representante de novo, tá bom? Vou mandar sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa avaliação, vai ser basicamente os nossos resumos. Então já pedi um resumo sobre agravo e hoje eu pedi mais dois, um sobre apelação e outro sobre embargo de declaração. Vou registrar no AVA essa nossa aula e vou consignar lá o pedido do trabalho. Mais dois resumos, um sobre embargo de declaração e outro sobre apelação, tá bom? E na semana que vem, na nossa próxima live, a gente continua falando de recurso especial e de recurso extraordinário. Traga um quadrinho novamente, tá bom? Beleza, a representante já botou aqui, ótimo. Então, lembrando, eu vou encerrar isso aqui e eu vou deixar salvo para vocês poderem ver. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, uma boa noite, tá? Jesus ama vocês. Beijo no coração. Fui.